O Senhor nos trouxe aqui nesta noite, debaixo desse mover sobrenatural, para nós fazermos este mergulho da fé. Aleluia. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos, eleva os teus pensamentos até o Senhor. Pai, o Senhor falara conosco aqui na palavra, meu Deus. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem do coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se, ó irmão abatido, na sua exaltação. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu venho diante da igreja, diante deste culto, ó Pai, dos querubins e os serafins, orar ao Senhor, pedir ao Senhor que use os meus lábios, Deus, para falar comigo nesta noite e falar com a tua igreja nesta noite. Toma a nossa vida nas tuas mãos. Fique conosco, ó Pai, neste quinto elo, em nome de Jesus. O Senhor nos trouxe aqui para este quinto elo, mergulho da fé. Aleluia. Quinto elo, campanha de oração, o 7 mergulho de Naamã. Naamã nos ensina que nós devemos fazer o mergulho da humildade, o mergulho da perseverança, o mergulho da contribuição. E nesta noite nós vamos fazer o mergulho da fé. Amém? Diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, igreja, ora, Rosilene, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Amém? Amém. E ainda lá em Hebreus vai continuar falando, no mesmo capítulo, no versículo 2, porque por ela, pela fé, ela quem? A fé, por ela os antigos alcançaram testemunho. Para que eu e você alcançamos testemunho, nós temos que viver pela fé, que é através da fé que nós vamos ter grandes testemunhos. Pelo quê? Quais são os testemunhos? Pelo quê? Pela fé. Foi pela fé que os nossos antepassados alcançaram testemunho. Pela fé, igreja, no versículo 3 do capítulo 11, entendemos que o mundo pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aleluia. Aleluias. Ora, aí o versículo 6. Ora, Rosilene, igreja, se sem fé é impossível agradar-lhe. Se você não tiver fé, que nesta reunião Deus pode abrir o mar vermelho, você não vai conseguir agradar. Você tem que ter fé. Ah, Senhor, mas o Senhor abriu o mar vermelho para o povo de Israel e era uma multidão. Mas, Senhor, eu tenho fé que onde é que está 2 ou 3, no nome de Jesus, o mar se abre também. Eu tenho fé para isso. Eu tenho fé, Senhor, de sair daqui com a minha bênção nas mãos. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário, igreja, que aquele ou aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele adolescente que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Você pode dizer comigo, volta um minutinho. Você pode dizer comigo, ora, sem fé
é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Diga glória a Deus. Amém. Naamã, ele teve que fazer o mergulho da fé. Deus nos traz aqui nesta noite para nós fazermos o mergulho da fé. Naamã teve que fazer. Nós precisamos fazer o mergulho da fé ainda neste tempo. Que tempo? Nesse tempo de 2023, eu preciso fazer o mergulho da fé. Eu preciso crer que dentro desse ano de 2023 o mar vermelho vai se abrir para mim. Eu preciso crer que nesse ano de 2023 Deus pode fazer algo extraordinário. Eu creio que neste ano eu posso tomar posse das bênçãos que foi liberada por mim no mundo espiritual por Cristo Jesus. A igreja, ela pode ter esperança, ela pode ter fé, aleluia, de tomar posse das bênçãos que já foi liberada no mundo espiritual por Cristo Jesus. Porque se ela se aproxima de Deus, ela crê que Deus existe. Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ainda neste ano de 2023 o mar pode se abrir. Vitórias podem chegar na nossa casa. Libertação, restauração, libertação dos vícios, portas abertas. Alabachou de canta, alabachai. A palavra do Senhor nos fala. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo para Naamã: Geazi, vai lá dizer a Naamã: lava-te 7 vezes no Jordão. Tinha que ter fé. Olha, se você lavar 7 vezes no Jordão, a tua carne será curada e ficarás purificado. Deus nos traz aqui nesta noite para fazer o mergulho. Mas para isso tem que ter fé. Porque como é que um homem rico, que tinha dinheiro suficiente para gastar com médicos na medicina da sua época, vai crer que banhar numa água barrenta do Jordão sairia curado? Tinha que ter fé, igreja. Fé. Pela fé, nós falamos aqui na quarta-feira. Pela fé, a meretriz não pereceu, porque ela teve fé. Ela escondeu os espias, ela teve fé e pediu: olha, eu sei que eu tenho ouvido falar desse Deus e eu tenho fé nele. Então, quando ele tomar essa cidade, lembra da minha família, lembra da minha casa. Aleluia. E na ocasião que nós pregamos aqui na quarta-feira, que nós devemos ser como Raabe. Nós temos que ter fé que a nossa família será salva. Nós temos que ter fé que através de nossas vidas, a nossa família vai encontrar a cura. Deus vai curar, Deus vai restaurar, Deus vai libertar dos vícios. Glória a Jesus. E na ocasião de falando de família, hoje eu tive o prazer de falar com a minha irmã, ainda até falei com ela, e depois eu estava contando o caso para outra pessoa, para outra mulher, e cheguei a me emocionar. Eu disse para ela assim: olha, Marcilene, aproveita essa oportunidade que Deus te deu, que você ficou naquela UCTI durante esses tempos, você não precisou fumar, não precisou beber, não precisou de nada daquilo, você estava ali. Então aproveita que você ficou nessa abstinência, sem nenhum álcool, sem nenhum vício, sem nenhum cigarro na sua vida. Aproveita e segue firme com Deus, porque Marcilene, você está tendo um privilégio que eu nunca vou ter na minha vida. Olha, Deus te deu o privilégio de você gerar uma filha e a sua filha gerar uma neta.
E eu nunca na minha vida eu vou ter neto. Então aproveita essa oportunidade que Deus te deu. Aproveita esse momento que Deus fez na sua vida. E você curar e aproveitar essa bondade que Deus te deu, de você conhecer a sua neta, você desfrutar do crescimento dela. Ela falou assim: não, eu vou aproveitar, Ana, eu vou aproveitar. E eu, em nome de Jesus. Então, igreja, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Próximo. Aleluia. Em Reis, capítulo 4, versículo 3, outra mulher de fé. Então disse Eliseu: vai, pede pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Aleluia. Eliseu fala com essa mulher da mesma forma que lá na frente do capítulo 5, ele fala com Naamã: mergulhe 7 vezes. E Naamã teve que usar a fé. Igreja, antes do irmão passar, olha, o céu está falando comigo hoje. O céu está falando com você hoje. Aleluia. Às vezes, nós, como cristão, como servo de Deus, está faltando fé em nós. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos Deus falar. Estamos aqui falando de Naamã. Naamã era um homem pecador, igual a mim e você. Aleluia. Mas um homem de Deus, eu estou aqui na qualidade de servir o Senhor. O Senhor colocou esta palavra na minha boca para ministrar a igreja. Deus colocou esta palavra na minha boca para ministrar a mim mesmo. Mas não adianta nada eu ouvir esta palavra e não exercer a minha fé. Não adianta nada eu pregar esta palavra para a igreja, por mais que a palavra seja poderosa, por mais que a palavra seja uma espada de 2 gumes. Não adianta nada o pregador pregar e a igreja colocar dentro da gaveta, chegar em casa, colocar dentro da gaveta e esquecer, não colocar em prática. Igreja, nós temos que colocar em prática, porque esses milagres que eu estou contando aqui da Bíblia, Deus mandou o profeta falar. Agora cabe a cada um, por livre-arbítrio, tomar uma decisão. Aleluia. Naamã tomou a decisão com muito custo, mergulhou e saiu curado no 7º mergulho. Se Deus está mandando você orar 7 vezes, ora 7 vezes. Se Deus está mandando você jejuar 7 dias, jejua 7 dias. Se Deus mandou você, vai naquele lugar que eu estou contigo, vai. Aleluia. Se Deus mandar você ir, faça. Não adianta eu vir aqui pregar a palavra, não adianta eu vir aqui ouvir a palavra e não exercer a palavra, porque a palavra ela tem que ter ação e reação. Eu tenho que ouvir e praticar. Eu tenho que ouvir a palavra e e esforçar e colocar em prática a palavra. Porque Naamã colocou em prática. Ele teve que esforçar. A viúva estava com seus 2 filhos para levar a ser escravo. Ela foi até o profeta, ela foi até o culto, ela ouviu a palavra que o profeta pregou naquele dia foi essa. Então disse o profeta, então disse a palavra de Deus: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Aleluia. O que a mulher fez? Ela foi lá e pegou. Agora eu ouço a palavra de Deus, sai como que nada tivesse acontecendo. Não vai acontecer nada. Deus não vai operar, porque Ele não quer, porque Ele não é Deus nesse tempo. Ele é Deus nesse tempo, Ele faz milagre nesse tempo, porque naquele tempo Ele era o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou.
Agora o que muda é as minhas atitudes. Se eu ter atitude como desta mulher, que saiu da presença do homem de Deus, que saiu do culto e fez o que o homem de Deus falou, eu vou ter vitória na minha vida. Porque a palavra ela é a mesma. Ela não mudou. O Deus é o mesmo. Ele quer operar, mas nós estamos impedindo Deus de operar. Nós estamos impedindo Deus de fazer o milagre. Nós estamos impedindo Deus de rasgar o céu e derramar chuva de bênção. O céu está prontinho para derramar bênção na minha vida, bênção na igreja. Mas a igreja não quer exercer a fé. Então essa mulher, ela sai da presença de Deus, ela sai do culto, porque onde é que tiver 2 ou 3 unido no nome de Jesus, ele se faz presente. Aquela mulher é como eu e como você, ela foi para o culto com um pedido, ela foi para o culto com uma questão para ser resolvida, e todas as vezes que você vai na presença de Deus, seja aqui nesta reunião de oração, na campanha, no domingo, na quarta, na oração na sua casa, todas as vezes que você vai para a presença de Deus, você não sai de lá de mão vazia. Ninguém sai da presença de Deus de mão vazia. Basta eu e você colocar em prática aquilo que o Senhor falara conosco. O que Deus falou com a viúva? Vai, mulher, vai lá, pega a vasilha emprestada, não poucas, e eu não quero vasilha cheia, eu quero vasilhas, muitas vasilhas e vasilhas vazias. E ela fez. Ela saiu do culto, foi lá nos seus vizinhos, catou as vasilhas dos seus vizinhos emprestadas, fechou a porta e falou, Deus falou assim, deita o azeite. E ela deitou. Que maneira, qual é a maneira que nós queremos que Deus fala conosco hoje? Ou você quer que Ele entrega tudo de mão beijada? Ele já entregou Jesus Cristo. Ele já entregou Jesus Cristo. Agora o resto é comigo e com você. Próximo. Olha o versículo 4. Então, aí Deus continua falando com a mulher. Então, depois que você pegar as vasilhas emprestadas, entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Fé. A mulher teve que ter fé. Ela deve ter tido lá na casa dela um punhadinho de azeite, como ela disse que tinha. Talvez nessa quantidade. E aí Deus falou com ela assim, filha, fecha a porta, depois que você pegar, aí já vai ter muita fé. O tanto de vazia que você vai pegar, vai determinar o tanto de fé que você tem. Recolha, não poucas, mas muitas. Porque o teu futuro depende da tua fé. A tua casa depende da tua fé. Entenda isso. Aquela mulher tinha uma dívida para pagar. Ela tinha que sustentar os filhos dela. Então ela pegou uma botijinha de azeite, talvez desse tamanho aqui, fechou a porta e fez o que Deus mandou. O homem de Deus falar com ela. Eliseu sabia que nada poderia fazer por ela, porque o segredo da vitória não está no pregador. O segredo da bênção não está na pregadora. Não está no pastor, mas está na sua fé. Amém. E ela teve fé. Ela teve fé. O irmão já está pedindo azeite, já está captando o segredo da mensagem. Ela pegou a botija de azeite, derramou e foi derramando. Como é que um tiquinho assim vai encher muitas vasilhas e pagou a dívida e sustentou a sua casa? Fé. Eu preciso ter fé. Amém? Glória a Jesus. E deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Aleluia. E põe à parte o que estiver cheio. Próximo.
Em Mateus, capítulo 17, versículo 14, está escrito assim: e quando chegaram a multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é um lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Próximo. E trouxe-o aos teus discípulos, eu trouxe o meu filho aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Aí no versículo 17, Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa. O homem sem fé é um homem incrédulo e perverso. Até quando estarei eu com... Deus está falando, Jesus está falando com os discípulos. Até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-o aqui. Aí foi próximo. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e dentro daquela hora o menino sarou. Aí o versículo 19, então os discípulos aproximou-se de Jesus em particular e disseram: por que não podemos nós expulsá-los? Aí Jesus vai responder para eles. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por que nós não estamos fazendo as coisas hoje? Nós temos pouca fé. Por causa da pouca fé. Pouca fé. E por que vai fazer você aumentar a sua fé? Buscar Deus. Não, eu preciso, pai. Se eu estou com pouca fé, eu preciso ter fé. Aí, porque em verdade, Jesus está dizendo, por causa das suas pouca fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então não é só pouca não, eles não estavam tendo nenhum, porque pode ser um pouquinho de fé que você tiver. Se você disser qualquer coisa com esse pouquinho de fé, milagres vão acontecer. Mas aí no versículo 21 ele vai complementar: além de vocês ter pouca fé, vocês não jejuam e nem oram. Porque os discípulos de Jesus não jejuavam nem oravam. Porque em outro capítulo, em outro texto dos evangelhos, os fariseus vão perguntar: olha, os discípulos de João jejuavam, não sei mais o que jejuavam, os seus não faz isso. Jesus falou assim: os convidados do noivo deixa de comer quando está na festa? Não, mas vai chegar um tempo que o noivo vai sair, então aí é necessário. Então enquanto eu estiver aqui não tem necessidade, mas vai chegar o dia que vocês têm que orar mas esta casta de demônio que está no corpo, que estava no corpo da criança, não se expulsa senão pela oração e jejum. Amém? Em nome de Jesus Cristo, receba o fruto do Espírito, o Espírito de fé. Amém? Feche os teus olhos. Em nome de Jesus Cristo, receba o fruto do Espírito, o Espírito de fé. Em nome de Jesus. Próximo. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Espera aí, quem é a esperança da justiça? Jesus Cristo.
pelo Espírito da fé. Receba o Espírito da fé. Próximo. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem o incircunciso tem valor algum. Naquela época em que Paulo pregava essa palavra, ainda o povo estava querendo circuncidar, coisa que Deus mandou fazer. Mas com a morte e ressurreição de Cristo, acabou a incircuncisão. Então Paulo vai pregar aos Gálatas, porque em Jesus Cristo, quem está em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então receba o Espírito de amor na sua vida. Próximo. Aleluia. Em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Paulo tinha esses 9 frutos. Busque eles, porque eles estão para toda a igreja. Amém? Glória a Deus. Muito bom. Aleluia, né? Vamos mergulhar mais um pouco. Amém? Amém? Bora lá. Em Lucas, capítulo 7, versículo 1, e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, quando fez o quê? Então presta atenção, quando fez o quê? Ouviu falar. Na quarta-feira, para você que não esteve aqui, Raabe, ela só ouviu falar das coisas de Deus. E tinha mais fé, irmã Rosilane, do que aqueles que viram o mar ser aberto, maná cair do céu, água brotar da rocha. E ela só de ouvir falar, ela teve fé. Mais fé do que os próprios hebreus. Quantos hebreus pereceram no deserto, vendo as maravilhas de Deus? Raabe nunca teve acesso antes para ver as maravilhas de Deus, mas só ouvia a notícia. Ó, o Deus sem rosto, o Deus dos hebreus, fez isso, fez aquilo. Ela encheu-se de fé, e na primeira oportunidade que ela teve, ela se moveu. Assim também o centurião, no tempo de Jesus. Olha, o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, ele tinha um empregado. Ele gostava muito desse empregado. Estava doente, como vocês me falaram do seu Walter, que amava os funcionários. E um dia desse ali, ontem, tinha uma outra pessoa que trabalha comigo falando: Slene, seu Walter era bom demais, Slene. Era bom demais, Slene. Seu Walter, depois de doente, mandou dar para nós presente lá no hospital, mandar as coisas para nós. Chegava lá nas fazendas, dava para nós R$100, tirava do bolso, de Páscoa, dava ovo de Páscoa para nós, Rosilene. Os filhos é bom, mas eu falei, chegou pelo menos um tiquinho de bondade, mas ele era mais, né? Então, sim. Eita glória! Então, era isso. Era o seu Walter que tinha esse amor pelos empregados, até o último dia da sua vida. E ele cultiva boas memórias. Por quê? Após a sua morte, não está vocês dando testemunho da bondade, da misericórdia que esse homem tinha? Eu creio que ele foi salvo. Eu creio que nós vamos encontrar com ele na glória. Né? Então, aí, por causa de quê? Por causa dessa palavra me dá isso. E o servo de um certo... Por que também, voltando aqui? Aquele homem da parábola de Lázaro e o mendigo,
que acontece? Teve uma chance, aquele homem rico. Lá, o mendigo vai na porta dele pedir comida. A salvação daquele homem era se ele tivesse dado um prato de comida para Lázaro. Estava prestes de Deus recolher os dois. E Deus deu uma chance para ele, levando Lázaro, o mendigo, na porta dele, para ele usar de bondade, misericórdia, de longanimidade, que é um dos frutos do Espírito Santo. E aí o que acontece? Ah, mas fulano não frequentava a igreja evangélica, mas tinha bondade, misericórdia, longanimidade, gozo, paz, amor, mansidão. Aleluia. Não é o que vocês me contam? Não é o testemunho que vocês me dão? Vocês não são as únicas. Os frutos do Espírito afastam o homem dos desejos da carne. Os frutos do Espírito faz um homem ser honesto. É o Espírito Santo que faz um homem ser honesto. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Próximo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isto? Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas aí eles acharam que Jesus não iria, né? No versículo 4, versículo 5. Mas no versículo 6, e foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa do centurião, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno. Olha aí, ele julgou-se indigno, humildade, de que entres debaixo do meu teto, do meu telhado. E por isso, nem ainda olha como que eu sou tão, eu nem por isso, não é porque que eu sou centurião, que eu sou aquilo outro, que eu faço, não, eu tenho longanimidade, eu tenho bondade, é o que ele está falando, não está escrito, mas a atitude dele mostra que ele tem amor, respeito pela a presença, coisa que os fariseus que serviam a Deus não tinham, e esse centurião tem. E por isso nem ainda me julguei digno de ir e ter contigo. Ele achou indigno de ir até Jesus. Se eu não me senti bem de tão que a sua presença é maravilhosa, que se o Senhor é uma autoridade, que eu não me julguei de ir até o Senhor, de ir até ter contigo. Diz, porém, uma palavra. Eu não quero que o Senhor lê o Pentateuco todo, não. Ele falou só para Jesus assim: porém, uma palavra, e o meu criado será sarado. É essa fé que você tem que ter. Eu até coloquei ali, ó, você vê? Olha aqui, versículo 8. Porque também, aí vai acontecer. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ele virou para Jesus e falou assim: olha, o senhor não precisa entrar debaixo do meu teto, não é por orgulho não, porque eu sou indigno. Onde é que eu estou? O senhor não tem que estar, porque o senhor é santo, muito santo, o senhor é majestade santa. Uma palavra do Senhor basta na minha vida. Meu servo vai ficar curado. Eu creio em apenas uma palavra do Senhor. Eu tenho fé suficiente para isto. E aí ele falou assim, ele explicou para Jesus: não, porque eu sou um centurião, eu sou autoridade. Eu digo para esse: vai, ele vai. Eu digo para esse: vem, ele vem. E o meu servo faz isso e ele faz. Eu estou aqui na qualidade de serviço, de servir. Outro segredo nosso, quer ter vitória, é ser servo. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se,
disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. Glória a Deus. Mas eu acho que e voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo do enfermo. Eu acho que deu uma puladinha de um slide. Volta aí, o 8. Depois do 8. Aí, nesse final de 2023, que seja achado essa fé, sabe, do centurião em mim e em vocês. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Sabe, esse mergulho de hoje é isso. Você não veio aqui à toa. Você veio aprender com a palavra de Deus. Aleluia. Quem pregou aqui é a Rosilene, mas essa voz quem me deu foi Deus. Você vê aí menino de 3 anos, 2 anos falando, e até 3 anos e meio, eu não conversava. Eu era muda. Eu não tinha voz. Quando o Gilmar fala que eu estou falando alto, às vezes eu fico mais irritada ainda, porque quem me conhece, a minha mãe, eu não tinha voz, igreja. Hoje eu converso. E pouco tempo atrás, o inimigo quis ceifar a minha voz novamente, por causa do problema da tireoide. Eu começava a falar, antes do tratamento, eu ficava rouca. Eu estava rouca no início do meu ministério, era uma rouquidão. Tem vezes que eu não conseguia falar, sabe? Era rouquidão. E agora, para a honra e glória do Senhor, eu nem sei o que é rouquidão na minha vida, tem muito tempo. Porque o inimigo queria tirar a minha voz. E às vezes eu começo baixinho. Eu sei que tem irmãos que no culto, que às vezes não gostam que eu falo alto, mas eu começo baixinho. E eu vou me negociar, que eu vou lembrando da maravilha de Deus, do poder de Deus. Eu estou me controlando, eu estou pedindo espírito de temperança, porque tem que ter também. Então, que nesse final de ano de 2023, que seja achado essa fé em mim e em você. Amém? Quem está de acordo, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Amém. Amém, igreja? Então, essa fé do centurião, igreja, que seja achada em mim, em você. Amém. Ele falou, Senhor, apenas, volta mais um versículo, por favor. Olha essa fé. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Diz, porém, uma palavra. O que é uma palavra? Fé é uma palavra. Está curado. Jesus, você fala que é curado, eu já tomei posse da cura. Só uma palavra pronto, ele está curado. Eu já entendi que é cura. E o meu criado sarará. É esta fé que esse homem deixa que seja achada em mim e você. Não, vai dar certo. Eu creio. Porque uma palavra de Jesus, menina, arrasa meio quarteirão. Uma palavra de Jesus, lembra no tempo dos reis, um anjo destruiu não sei quantos 1000 soldados. Um anjo. Você imagine, se um anjo destruiu 100 e poucos 1000 soldados, imagine uma palavra de Jesus. Ei, igreja? É forte. Então que seja achado em mim, que seja achado em você esta fé. E às vezes eu tô com o cronograma todinho das 7 mergulhos de Naamã. E hoje eu levei o computador para o trabalho e lá eu tive tempo, meditei, fui fazendo, falando com Deus. E aí eu tinha esquecido o papel, pedi o Gilmar para tirar foto e enviar para mim. Igreja, e quando eu peguei, porque eu saí de casa, se eu voltar eu vou perder o carro. Eu vou mandar o Gilmar pedir pegar a foto para mim. Eu não lembrava qual que é o tema do dia. E na quarta-feira Deus falou sobre fé conosco. E aí o que acontece? Aí o tema era fé de hoje. Eu falei assim, é a semana da fé.
Nós estamos no finalzinho de 2023 e o que o Senhor requer de nós é o que, igreja? Fé. Fé. Fé que vai dar certo. Fé que tudo está no controle dele. Aleluia. Fé que ele é o meu pastor e teu pastor. Fé que ele já nos abençoou, sim, com toda sorte de bens. É só você tomar posse. Aleluia. Amém? Se coloca sobre os seus pés. Feche os teus olhos. Senhor, ouvimos a tua palavra. Ouvimos com o nosso ouvido. Está dentro da nossa mente. E eu peço a Deus que nos permita descer para os nossos corações, porque é o centro das nossas emoções. Nós precisamos trabalhar a nossa fé no Senhor, ainda neste ano. Fé como Naamã, para mergulhar naquele rio barrento e sair curado no 7º mergulho. Fé como a viúva que ouviu num culto como esse a palavra do Senhor, voltou para a sua casa e colocou em prática, pagou a dívida, viveu do resto com os seus filhos. Fé, Senhor, do que a tua palavra nos orientou, que o Senhor Jesus disse que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso dizer um monte, transporta por outro lado, e ele vai acontecer. Pai, Jesus disse que os discípulos não expulsou o demônio por causa da pouca fé, da incredulidade. Eu mando embora. Fé, Senhor, desse homem centurião que disse para Jesus: Jesus, não precisa ir na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu sou teu servo. Uma palavra do Senhor, milagres acontecem. Nesse 5º mergulho, Senhor, é o mergulho da fé. E eu quero sair debaixo da tua fé, Senhor, na fé do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o meu Salvador pessoal, que Ele morreu por mim na cruz do Calvário, que Ele já me abençoou, que todas as pedras de tropeço no meu caminho já caiu por terra. E que a vitória é do povo de Deus, que a vitória é da minha família, que a minha irmã já está curada, que as minhas irmãs já estão libertas, que meu irmão está curado, que os meus sobrinhos estão libertos. Eu já vejo eles cantando o hino da vitória pela fé, Senhor. Pai querido, Pai amado, e que essa igreja que hoje saiu da sua casa debaixo de fé para vir aqui buscar uma resposta no Senhor, o Senhor entregar a resposta para cada um deles. Ó Deus Todo-Poderoso, e que nós saímos dessa porta, pegamos tudo que o Senhor falou conosco e vamos colocar em prática, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está selado o 5º elo e nós dizemos graças a Deus.